Oi, gente, como vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou a Natasha, sou mãe da Aurora, que tá com 2 anos e um mês, e mãe da Aura, que tá fazendo 2 meses hoje. E nesse vídeo eu vou contar o meu relato de parto da Aura, né? Como foi e tudo que aconteceu. Eu vou tentar ser muito breve nesse vídeo, porque já é a terceira vez que eu gravo ele, e as outras 2 vezes deram errado. Espero que agora dê certo, pra eu conseguir já postar esse vídeo, tá? Enfim, bora lá. É, eu engravidei da Aurora, né? E, e eu queria engravidar logo da segunda filha, né? E principalmente enquanto eu estivesse amamentando. Porque a amamentação da Aurora foi difícil, então pensei assim, meu, se eu estiver amamentando, já vai ser um passo à frente, né? Estou o quê? Estou preparada, né, pro próximo filho, porque já sou mãe de uma, já sei como se faz tudo, então pode vir. E aí, com 1 ano e. Quantos? 1 ano e 3 meses da Aurora, eu engravidei, né, de novo, naturalmente, né, enfim. Não tava tomando remédio, porque quando a Aurora tava com 7 meses, né, eu tava tomando remédio desde os 2 meses da Aurora, um anticoncepcional, né, próprio pra quem tem endometriose. E aí, com 7 meses da Aurora, eu voltei a trabalhar. Ainda fiquei um pouquinho, né, meio birutinha, assim. E, enfim, né, o médico deu um diagnóstico de, tipo, depressão pós-parto tardia, né? E aí ele falou assim, vamos cortar o remédio, mas não engravida de novo agora, nesse momento, né? Vamos esperar um pouquinho para baixar, enfim. E aí eu falei, quer saber? Vou ficar sem remédio por um tempo. E eu já queria engravidar de novo, né? Então, mas queria que fosse depois que a Aurora tivesse 1 ano. E aí, com 1 ano e 3 meses, quando ela tava com 1 ano e 3 meses, eu engravidei. Só que assim, no mês que eu engravidei, aconteceu muita coisa, né? E assim, coisas que a gente não tinha controle. Então, assim, a gente passou por muitas turbulências. Muitas não, mas algumas turbulências. E. Aí é complicado, né? Principalmente quando a gente não tem controle. Mas, falamos, seguimos, né? A gravidez, né, era uma coisa que eu queria muito. Então, assim, independente de qualquer coisa, estava feliz. Não era isso que ia me abalar, me derrubar. E aí, quando eu tava com 12 semanas, eu tive um hematoma. Na verdade, eu tive antes, né? Mas eu descobri com 12 semanas um hematoma no ultrassom do primeiro trimestre. Por isso que é tão importante fazer o ultrassom do primeiro trimestre, porque sim, né? Em que pese o não é coberto pelo SUS, não sei por quê, né? Porque é muito importante esse ultrassom. E aí foi nele que a gente descobriu esse hematoma, tratei com remédio, repouso, enfim. E depois ficou tudo bem. E aí o restante da gravidez foi tranquila, tive as coisas normais, né, que tem. Engordei muito, dor. Então, assim, tudo que uma gestação pode trazer, né? Hemorroida, então, assim, todas essas coisas. Mas estava tudo bem, tudo tranquilo. No segundo trimestre, no ultrassom, ela tava córmica, né? E aí, tudo bem. É minha segunda gestação, a primeira foi cesárea, meu útero já tá, né, meio que expandido, né? Não sei se é essa palavra. Mas, assim, tinha todas essas coisas que favoreciam pra ela estar córmica. E aí falei, tudo bem. E o pessoal, vira. No terceiro trimestre vira. E aí chegamos no terceiro trimestre, nada dela virar, continuava córmica. Então, assim, eu tinha muito mais dores, né, devido à posição que ela tava. Mas, assim, tranquilo. E aí, daí eu comecei a pesquisar, né, pra fazer o bebê virar, você pode fazer várias técnicas, né? Só que, então, tipo assim, você pode fazer acupuntura, você pode fazer, tem uma manobra que faz, né, que o médico experiente faz pro bebê virar, né, isso com ele dentro da barriga ali, ele vai mexendo assim pra virar, mas eu não queria fazer esse procedimento, então tinha esse, tinha acupuntura, tem
Tem uma terapia que se chama Theta Healing, e mais pra mente, né? Porque além dessas coisas que eu falei, né, que são meio que científicas, né, que dá pra fazer o bebê virar e por que, né, ele fica nessa posição. Tem algumas, né, eu li algumas coisas que falam que algumas vezes quando o bebê tá sentado e tal, é porque ele quer ficar mais próximo do coração da mãe, porque ele sente que a mãe tá passando por N coisas, né? Assim, gente, eu li e eu acredito, até porque eu tava assim, né, passando por algumas coisas assim, e então pra mim fazia todo sentido, né? Então, assim, trabalhar a mente é muito importante. É isso em todas as fases da vida, né? Corpo, mente, é, vida espiritual e da financeira, né? Ali tem que tentar equilibrar os quatro pilares, né? Que é os quatro pilares da vida, assim. E aí, o que acontece? Eu falei assim, meu, não vou fazer nada, tá? Tô pensando sim, orava muito, conversava com Deus. E falei, meu, se é pra ela estar nessa posição, ela vai ficar nessa posição. E pronto. Eu não vou ficar forçando nada, né? Não, eu não queria, tá? Não, eu não queria e pronto. Ela não quis virar, não vai virar. Paciência. Mas sei de muitas mães que fizeram vários procedimentos, o bebê virou, nasceu lindo, maravilhoso, tudo normal. Mas aí eu não queria. E tudo bem também, tá, gente? Daí o que aconteceu? Eu fiz todo o pré-natal no SUS, né? E eu tinha a única oportunidade de ter, né, o parto num hospital particular específico, né? E aí eu queria muito ter nesse hospital, por quê? Porque eu ia poder ficar com meu marido de acompanhante, né, 24 horas. Ia poder receber visitas. Então, assim, eu tinha pensado, gente, em N fatores, tá? É, tinha feito lembrança à maternidade, então assim, eu queria receber visita, né? Mesmo que fosse poucas pessoas, mas eu queria. E aí que aconteceu? E se eu tivesse no SUS, né, eu não ia poder ter visita. E se tivesse, né, outras mulheres no quarto, na enfermaria, né? Acho que o marido não pode ficar à noite, enfim. E aí eu queria muito ir nesse hospital. Mas eu não tinha certeza se eu ia conseguir. Então, quando chegou ali 37 semanas, ou 38, acho que foi umas 37 semanas e pouco. Que eu fiz o primeiro cardiotoco. Eles já quiseram marcar a cesárea. E aí eu não queria, eu tava bem resistente, assim, a marcar a cesárea, porque, né, eu fiz a besteira de, na primeira gravidez, eu ter marcado a cesárea sem necessidade, né, eu não tinha nada, assim, como é que chama? Não tinha nenhuma indicação real de cesárea, né? Então, assim, tava com 26 anos, era minha primeira gravidez, tava tudo bem, passei a gestação toda bem. Então, assim, eu não tinha nenhuma real indicação de cesárea. Mas, acabei marcando, né? Fui um pouco influenciada ali, mas também não vou entrar nesse assunto. E aí, o segundo eu falava, não, vou tentar o normal, não sei o quê. Aí, beleza. Aí, bebê córmica, não tem como. E aí, quando foi no último ultrassom que eu fiz, ela tava sentada. Aí eles falaram, pode virar, né? Enfim. Mas assim, eu, eu achava que ela não ia virar mesmo. Tava, né, ciente disso e tudo bem. Só que eu queria entrar em trabalho de parto. Porque eu queria sentir contração, né? Que eu não senti da primeira vez. Então, assim, eu queria sentir contração, não senti. Aí eu falava assim, que eu queria entrar em trabalho de parto, pra ir pro hospital, pra ter ela. Só que os hospitais, assim, principalmente, né, que eu ia ter no plantão, eles não querem fazer um parto pélvico, né, de emergência, assim. E eu ficava, meu, por que não? Você estudou pra isso e tal. Só que não, né, gente? Aí eu tava fazendo um curso de doula, né, na época. E aí eu, né, quando chegou na parte de parto pélvico, eu fiquei, assim, um pouco assustada, porque é muito arriscado, né? É possível? Super possível. Super possível. Mas assim,
eu não queria arriscar também, sabe? Porque eu também sei dos riscos. Então, se eu tivesse uma equipe médica paga, né, com algum profissional que já tivesse feito alguns partos pélvicos, né, normal, de par normal e tal, talvez eu até arriscaria. Mas como eu ia ter no plantão, eu realmente não queria ter parto normal. Mas eu queria pelo menos entrar em trabalho de parto. E aí a médica do SUS falou: não, não dá. Não tem a menor chance. Ela falou: a gente vai marcar sim sua cesárea, tá? Porque é muito arriscado você entrar em trabalho de parto. A tendência é o bebê nascer mais rápido. Uma porque é a sua segunda gestação, outra porque tá pélvico. Então, assim, a chance de nascer mais rápido é muito maior, né? E assim, é punk. Não. A gente não aconselha. E assim, é cesárea. Aí eu fiquei um pouco relutante, mas eu falei, tá bom. Aí marquei a cesárea. Com. Era o quê? Era umas 39 semanas. Eu ia estar 39 semanas e. Sei lá, 5 dias. Tipo, até que era bastante. Aí. Tudo bem. Aí cheguei lá no outro hospital, né? No particular, né? Que eu podia ter o parto e tal. Aí cheguei lá na consulta. Aí a. Não, aí a médica falou assim: ah, é, você não quer parto normal pélvico e muito menos a gente. Aí eu falei: ah, é? Ela falou: é, porque, enfim, contou todos os riscos e tudo mais. E eu falei: tudo bem, sabe? É isso e tá bom. Aí eu estaria com 39 semanas e 3 dias. Aí no final de semana eu senti os pródromos, né? Que são as contrações não ritmadas, né? É, eu comecei a sentir, aí eu falava, vai, tomara que seja agora, tomara que seja agora. E aí não era. E eu, tomara que seja agora, não era. Aí tudo bem. Aí quando chegou, né, no dia eu tinha que estar no hospital 5 horas da manhã. Eu arrumei as coisas, tudo certinho, fiz meu ritual à noite, né? Igual fiz da Aurora. Aí no dia, acordei cedinho, me arrumei, passei uma maquiagem leve e pegamos as coisas e fomos pro hospital. Eu, meu marido e minha mãe. Aí chegamos lá no hospital, fiz cardiotoco e tal. E assim, eu tava super nervosa. Super nervosa porque tava com medo sim. Medo de, gente, uma cirurgia, né? Pode acontecer tudo, pode acontecer nada. E eu só pensava, sabe, meu, eu tenho uma filha me esperando em casa, tem que dar tudo certo nesse parto, entendeu? No pós-parto, tem que dar tudo certo, porque eu tenho uma filha me esperando, tenho meu marido, tenho minha família. Então, assim, mas eu tava muito nervosa também. E aí, enfim, fui pra sala, né, pro centro cirúrgico. Daí deram anestesia. E aí, quando, né, o médico deu anestesia, eu senti na hora já. Porque da Aurora eu não senti nada. Sabe o que é nada? Nada de nada, não senti nada. E eu morria de medo da hack, né? Nunca tinha feito nenhuma cirurgia. Então assim, eu tava com muito medo. E aí, nessa eu já senti na hora. Aí, tipo, passou um tempinho, eu falei pra ele, eu falei, nossa, tô sentindo já os efeitos, né? Aí ele falou assim, ah, é assim mesmo. Aí eu falei, não, tudo bem, eu sei que é assim, é a minha segunda vez aqui, tudo certo. Só que assim, eu já comecei a passar mal, tá? Me senti muito mal. Vontade de vomitar mesmo, vontade, sabe? Da Aurora eu só tive uma ânsia de vômito. Nessa não, nessa eu tava com vontade de vomitar. Mas eu falei, não vou vomitar aqui, né, gente? Já. Oh, meu Deus. Deixa a Aura nascer, depois eu vejo o que eu faço. E aí, meu marido não entrava, o fotógrafo, né, que é nosso amigo, não entrava também. Aí, beleza. Aí, depois de um tempinho, eles entraram. Aí, falei, ótimo. Bora começar isso aí, gente. Daí começaram a cirurgia, né? Aí meu marido foi lá ver, aí ele falou, não, pai, espera um pouquinho. Espera um pouquinho que daqui a pouco a gente te chama. Eu acredito que seja um procedimento padrão, né, de partos pélvicos. E aí saiu as perninhas, né? Aí depois saiu a cintura, aí chamaram ele. Aí ele foi lá ver. E assim, depois eu assisti o vídeo, né? Que infelizmente eu não vou nem conseguir postar o vídeo aqui do nascimento da Aura, porque é meio chocante, assim, não é todo mundo que tá preparado pra ver um parto pélvico, né? Assim, é diferente, tá? Quem já viu o vídeo do nascimento da Aurora e vê esse, tipo,
são completamente diferentes. E aí, enfim, aí meu marido foi ver, e aí ele ficou meio assim, né? Isso eu vendo depois na filmagem, né? Porque, gente, é sinistro, uma coisa sinistra, assim, né? Não vou romantizar, não, tá? Vou falar a realidade aqui. E aí, tipo assim, na hora de sair o corpo, né? Tipo assim, sai a cabeça, eles mexiam pra um lado, mexiam pro outro e faz assim. E eu vendo depois no vídeo, eu falo, gente, vai deslocar a coluna da menina, né? De tanto que eles mexiam. Eles mexeram tanto na minha barriga que eu fiquei vários dias com dor no músculo da barriga, assim, tá? Foi outra coisa, assim, que pra mim, punk também. E aí, depois saiu a cabeça, né? E aí ela ficou toda molenga, assim, meio desfalecida mesmo. Com uma cor assim, nem tão legal. Eu a pegar dela foi 9/10. É, foi 9/10, igual a da Aurora. Mas assim, saiu meio desfalecida, uma cor estranha. E não chorava. Aí levaram ela ali pra um cantinho, né, que tinha, que eu conseguia ver. Pra fazer, né, os procedimentos que tem que fazer. E aí meu marido sentou do meu lado. E aí a gente ficou assim, eu deitada assim. E ela não chorava. Meu marido não falava nada. Não falava nada também, ninguém falava nada. Aí eu falava, tipo, tá, e agora eu faço o quê? Eu penso o quê? E eu tava em Nárnia, porque eu tava passando muito mal, gente. Sério, assim, quando eu falo, não sei nem quantas vezes eu vou falar isso aqui no vídeo, quantas vezes eu falo isso na vida. Mas assim, eu tava passando muito mal. E a minha pressão caiu, né? Só vi o anestesista correndo atrás de mim, assim, dando mais coisa aqui na veia. Aí ele falou: sua pressão caiu um pouquinho. Aí eu pensei assim, um pouquinho? Falei, gente, eu tô em outro planeta aqui. Acaba, eu tava assim, acaba, pelo amor de Deus. E aí, depois de um tempo, ela chorou. Aí que ela chorou, aí eu e meu marido começamos a chorar. Tipo, agora sim. Não sabia se chorava de desespero, de pânico, de alegria, de. Não sabia, gente, sabe? Porque foi. Ah, gente, foi outra experiência, né? Mas ela tava bem, super bem, graças a Deus. Nasceu com 51 centímetros e 3 quilos e 810. E no ultrassom dava que ela ia nascer com 3 quilos. E aí levei só roupa RN, levei fralda RN. Ah, esse pititica, né? Porque a Aurora nasceu com 3.500. 50 centímetros, 3.500. E aí, eu falei, gente, a primeira coisa que eu falei, gente, a fralda não vai servir. Aí, né, eles falaram, não, vai servir sim, fica tranquila. Aí eu falava, mas não tava esperando por isso, gente, 3.800. E e aí foi isso, né? Aí depois foi uma alegria, e trouxeram ela, a gente tirou foto, filmou, toda aquela coisa, né? Mas no primeiro momento foi bem punk, né? Aí eles terminaram a cirurgia, aí meu marido ficou segurando ela, né, e tal. Aí terminou a cirurgia, aí o médico veio falar comigo. Só que assim, eu tava passando tão mal que eu não lembro de uma palavra que ele falou, tá? E é isso, eu não lembro de nada. Só queria mesmo que acabasse, que eu fosse pro quarto, sabe? E aí eu ficava pensando, putz, vou ter que ficar na sala de pós-parto. Eu tava ruim, sabe? E na da Aurora, eu fiquei com a Aurora sozinha lá na sala de pós-parto. E eu tava com muito sono. E aí eu já lembrei disso. Eu falei, eu vou ter que ficar com a Aura, eu não tô bem. E aí, enfim, aí fomos pra sala de pós-parto. Aí eles deixaram o meu marido e o fotógrafo ficar junto comigo. Eu falei, maravilhoso. Aí eu nem queria segurar a Aura. Eu vi ela um pouquinho assim e falei, meu marido, fica com ela, depois eu vejo ela. Não quis amamentar ela. Não é que eu não quis, eu não conseguia, não tinha força, não tinha energia pra fazer nada. E aí comecei a vomitar. Não, nisso o nosso amigo, né, o fotógrafo, veio me mostrar a filmagem dela nascendo. E eu não tava vendo nada. Ele tava me mostrando, era como se eu estivesse vendo, sei lá, qualquer outra coisa, menos ali o nascimento. E aí eu virei assim e comecei a vomitar. E ele achou que eu tinha vomitado porque eu assisti o nascimento dela, né? Que eu falei que foi punk e tal, de assistir, assim, é diferente. E eu falei, não, não é por causa disso, é porque eu realmente tô muito ruim. E aí eu comecei a vomitar, vomitar. Aí eles falaram que eu ia ficar 2 horas lá, né? Pra anestesia da perna, né, pra eu voltar a sentir a perna e tal. E aí voltei a sentir, mas assim, eu tava muito mal. Muito mal. E eu falando pra elas, gente, olha, eu não tô bem, não tô bem. E aí pediram pro meu marido ir com ela e com a Aura pro berçário. Aí eu fiquei apreensiva, mas eu falei, vai e daqui a pouco eu subo pro quarto. Aí eu falei,
Aí fiquei lá, né? Fiquei 4 horas lá, né? O normal é 2 horas, mas eu fiquei 4 horas lá. E aí eu não melhorava ainda tava me sentindo meio estranha, assim. Mas eu falei, não, gente, me leva pro quarto, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais ficar aqui. Aí, enfim, fui pro quarto. Daí eu cheguei no quarto, ela não tava lá. Aí meu marido veio, eu falei, cadê ela? Aí ele, não, ela tá no aniversário, eles vão trazer ela pra cá, fica tranquila. Aí eu, ai, tá bom. E aí, né, já tinha uma amiga do trabalho lá, do meu trabalho, né, que tava lá, foi visitar. E eu falei pra ela, nossa, tô passando muito mal, tal, não sei o quê. Aí minha mãe chegou também. Aí eu, nossa, tô passando muito mal. Gente, era só o que eu falava, gente, eu tô passando mal, tô mal. Enfim, aí trouxeram ela. Eu tenho fotos de, né, segurando a Aura. Tenho foto de uma prima minha lá, que foi lá segurando ela. Eu não lembro de nada disso, tá? Eu vi a foto depois e falei, oxe, que hora foi isso? Fui ver a hora, eu falei, não, imagina, não lembro disso não. Então, assim, vocês verem como eu tava ruim. E aí, o que aconteceu? Comecei a ter diarreia. Diarreia, diarreia. E aí as enfermeiras viram. Ela falou, nossa, né? O que tá acontecendo aqui? E aí eu falava, eu não sei. Elas, nossa, tipo assim, nossa, você fez cocô? E eu, não sei. E aí eu comecei a ter muita diarreia. Gente, tive diarreia a tarde inteira e eu não sentia o que eu tava fazendo. E elas colocaram a fralda em mim. E aí elas iam lá toda hora. Toda hora trocar minha fralda. Porque toda hora eu tava com a fralda assim, mega suja. De diarreia. E assim, gente, antes que me perguntar. Sim, eu fiz o jejum certinho, tá? Fiz tudo certinho. Mas não sei por que tive isso. As enfermeiras também falaram que nunca tinha visto isso, alguém chegar, né, do pós-parto e ter diarreia assim. Mas também nenhum médico me falou por que pode ter acontecido, ninguém falou nada. Mas tudo bem também. E aí eu. E aí é isso, elas ficaram trocando minha fralda a tarde inteira. Porque a hora nasceu 9h45 da manhã, né? E daí quando foi. Quando eu, às 8 horas, né? Elas foram me levantar pra tomar banho. Eu não aguentava ficar sentada. Assim, zero chance. Eu falava, meu, não consigo. Não, eu não precisava nem falar que elas viram que eu não conseguia nem ficar sentada. Deixaram lá e tal. Quando foi à noite, umas 10 horas, aí eu me senti que eu tava bem. Fui tomar banho, comer a ceia lá. Peguei ela pra amamentar. Tipo assim, gente, 12 horas depois. Então, assim, foi um dia, assim, horrível, né? Eu não queria pegar ela. Eu tava tranquila que eu sabia que minha família tava ali, né? Meu marido, minha mãe, enfim, tava ali. Minha prima. É... Se ela precisasse de qualquer coisa, né? Eles estavam ali. E depois eu achei até que tinham dado fórmula pra ela. Eles falaram que não, porque o bebê quando nasce tem 24 horas, né? De uma reserva ali de alimento na barriga. Então, assim, tava tudo bem, né? E aí foi isso que aconteceu. É... Aí, gente. Aí foi um outro, né? Depois disso, passou tudo bem. Aí depois começou outras coisas, né? Porque aí eu fui amamentar ela e aí começou a sangrar. Meu peito começou a sangrar. Falei, gente, nunca aconteceu isso. O que eu tô fazendo de errado? Aí começou a machucar. Aí eu falei, gente, não aguento nem encostar. Não consigo amamentar ela. Tá acontecendo alguma coisa aqui. Então, assim, a pega já deu ruim nesse primeiro momento, né? Enquanto a gente tava no hospital. E aí é isso, eu não conseguia amamentar ela, porque sangrava, machucava. E aí meu leite empedrou, né? Aí eu inventei, porque eu tenho muita produção de leite. Aí eu não tinha levado bombinha, não tinha levado coletor nem nada, porque eu falei, gente, amamentei em fevereiro. Tipo assim, estamos em agosto, é óbvio que eu vou conseguir amamentar de boa. E aí eu nem levei nada. E aí foi um caos. Daí eu inventei de pedir pra minha amiga mandar a bombinha que tava com ela. Porque eu comprei uma na Shopee, só que aí eu pedi pra entregar em casa e eu tava no hospital. Daí eu fui tirar com a bombinha, piorou. Porque aí eu comecei a ter mais produção de leite do que eu já tava tendo. E aí meu peito duro, não conseguia dormir, porque doía. E eu queria tirar aquele leite e não saía. Gente, foi assim um caos, um caos. E aí ela teve que ter isso também, porque né, a gente tem incompatibilidade sanguínea. E
E aí, gente, ela ficou lá na incubadora, no banho de luz. Que é muito ruim, né? Mas eu falava, você vai ficar aí. Você vai, pode chorar, você vai ficar aí, porque a gente precisa ir embora, sabe? Aí começou aquela culpa materna, né? De ver ela chorando, porque ela queria ficar no colo, óbvio, né? Que nascer quer ficar no colo, não quer ficar numa incubadora. E eu falava, meu, você vai ficar aí. Porque a gente precisa ir pra casa. Não quero ficar aqui nesse hospital mais, nem um dia. E, enfim. E teve 2 noites que ela. Na quarta. Não. Na terceira. Ou na quarta. Na terceira e na quarta, ou na quarta e na quinta noite, no hospital, ela. Nossa, meu vestido rasgou. Ela chorava, chorou a noite inteira, chorou a noite inteira. E aí, como ela mamava de 3 em 3 horas, né? Eles davam a fórmula de 3 em 3 horas. Porque eu falava, gente, eu não consigo amamentar, eu sinto muito, mas eu não consigo, assim, gente, dá essa fórmula, porque ela toma a fórmula e volta pra incubadora. Se ela ficar no meu colo, eu vou querer ficar com ela no colo, e aí ela não vai ter o banho de luz que ela precisa. Então, assim, aquela coisa, né? Tô vendo aqui a mensagem da minha mãe que ela acabou de mandar, porque a Aurora tá lá na casa dela. Tudo bem. Aí o que aconteceu? Teve uma hora lá de madrugada que ela vomitou uma cor marrom, sabe? Aí eu chamei a enfermeira, né? Falei assim, olha, ela vomitou essa cor marrom aqui, mas acho que é normal, né? Aí a enfermeira olhou assim, ela falou assim, ela, acho que era técnica, né? Falou assim, peraí que eu vou falar com a enfermeira. A enfermeira veio e falou, peraí que eu vou falar com a médica. Aí foram falar com a médica e voltaram. Aí ela falou assim, olha, a gente vai ter que fazer a lavagem gástrica nela, porque eu tive muito líquido amniótico, muito, assim, os médicos falaram, né, na gravação dá pra ver, saindo muito, eles falaram, nossa, meu, tem muito líquido aqui. E por ela estar pélvica, né, na hora de sair, né, até sair a cabeça demora um pouco, então ela começou a engolir o líquido ali, e aí na aspiração não saiu o suficiente. Então ainda tinha muito resíduo, muito líquido na barriguinha dela, né, e o que tava fazendo ela desse desconforto. Então, passou 2 noites sem dormir, não tava legal, né? E tudo mais. E aí que ela vomitou. E aí fizeram a lavagem gástrica nela, tadinha. Ai, gente, dá muita dó. Mas eu sabia que era por uma boa, né, uma boa causa, então pra mim tava tudo bem. Aí fizeram, saiu muito líquido, muito resíduo, muito mesmo. Aí beleza, hein? Ficou bem. Aí a gente veio pra casa, né? Graças a Deus, tudo certo. Chegou em casa, foi aquela coisa pra amamentar também, muito difícil, doía muito, né? E aí eu falava assim, gente, acho que eu não vou conseguir. Eu vou pedir pra dar uma injeção, meu leite secar, a gente dá a fórmula. Tá muito difícil, acho que não é pra ser, né? Mas meu marido tava ali me dando a maior força, né? Não, você vai conseguir, pô, você conseguiu da Aurora, né? Minha mãe também, amigas, né? Eu falava, gente, acho que eu não vou conseguir. E aí elas, não, vai dar certo. Contrata uma consultora de amamentação e tal. Mas aí eu falava, eu até cotei algumas consultoras, tá? Gente, assim, se você tem a oportunidade, contrata antes já, durante a gravidez, já contrata. Porque assim, olha, é uma mão na roda, tá? Eu não contratei porque eu falei, gente, não é possível. Eu parei de amamentar a Aurora em fevereiro. Não é possível que eu não vou conseguir amamentar a Aura, tá? Comecei a ver uns vídeos na internet, umas fotos de pega. Falei, não, vai dar certo. Aí eu ia amamentar ela, olhava a foto. Aí via se tava igual, olhava a foto, olhava pra ela. Aí com uns 20 dias, né? Que ela tava com uns 20 dias, aí deu certo. Aí eu já não tava mais sentindo. Ah, não, falando nesse dor, no dia que a gente teve alta, a médica, a pediatra, né? Falou, você tá amamentando e tal. Eu falei, não tô, porque tá doendo muito e tal. Aí ela falou, vou te ajudar, vou te mostrar. Ela falou assim, bota aí, deixa eu ver como que tá a pega. Aí eu coloquei e tal, só que. Aí ela falou: não, deixa eu ajudar. Ela me ajudou. Gente, assim, na hora, eu não senti nada. Não senti nada, não consegui amamentar ela sem sentir nada. Eu falei: onde a senhora tava todos esses dias? Por que não apareceu antes? Por que não me ajudou antes, gente? Mas assim, ela tinha ido outros dias sim, só que. Sei lá, né? E aí deu certo. Só que quando eu cheguei em casa, que eu fazia igual, cadê? Não conseguia. Não conseguia fazer igual. E aí outro dia eu vi uma entrevista da Fernanda Lima falando que a amamentação é isso, é um negócio que você
faz num dia, dá certo no outro dia, pode não dar. E aí você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Precisa de ter outra pessoa ali falando, faz assim, faz assado. No outro dia também, no outro dia também. Entendeu? Então, assim, né, teve esse outro perrengue, né, que a gente passou. Mas aí foi isso, com uns 20 dias, ela já tava super bem, a gente, né, já tinha se entendido, assim, na amamentação. E dava super tranquilo. E aí foi isso. Vê se tem mais alguma coisa pra falar. Mas acho que não. Acho que não. Se lembrar de alguma coisa, depois eu acrescento. Mas basicamente, meu lado de parto foi esse, tá? Fiquei traumatizada sim, né? Eu falei que eu não penso em entrar num centro cirúrgico de novo nem tão cedo, né? Sempre quis ter 3 filhos, mas assim, por agora é zero chances do terceiro. Eu falo pro meu marido nem respirar perto de mim, porque assim, tá tudo uma situação assim que, gente, sério, eu tô com medo. Tô com medo, assim, não quero passar por isso de novo, sabe? E eu sei que o meu sangue do meu marido é incompatível, então, assim, todos os filhos que a gente tiver, a chance de ter incompatibilidade, ter que ficar na incubadora, ter que ter icterícia, sabe? Eu ter que fazer outra cesárea, então, assim, eu falei, não sei se eu aguento passar por isso, tudo isso de novo, né? Pelo menos, assim, não agora, tô tranquilaça, né? Vamos se ver assim, vamos aproveitar elas desse jeito. E é isso. Mas assim, no fundo, eu gostei muito do hospital, né, que eu tive. A gente foi super bem tratado. Eu acabei ficando na enfermaria lá, mas assim, era um espaço enorme que a gente tinha, né? É, foi muito bom, né? O tempo que a gente passou lá. Fomos muito bem tratados. Foi a única coisa, assim, que deu ruim foi esse lance da anestesia, né? E da amamentação. Mas, assim, o restante foi tudo bem, né? Então, assim, é mais isso mesmo que eu falei que eu fiquei traumatizada, assim, porque foi muito difícil. E aí, quando eu mostro o vídeo do parto, né, pra algumas pessoas, aí eles olham e falam assim, nossa, que punk, cara, que punk, sinistro mesmo. Agora eu consigo entender um pouquinho do que você passou, né? E aí, outra coisa também, assim, eu falo, se eu tivesse sozinha, se eu tivesse ido sozinha, sei lá, e tivesse alguém mal intencionado, sabe? E pegasse minha bebê, eu não ia nem ver, não ia nem saber, porque eu passei tão mal, sabe? Que eu, às vezes, não ia nem ver. Então, assim, por isso que eu falo, gente, não vai sozinha, não vai sozinha. Eu tô num grupo de mães que outro dia a mãe falou assim, ai, gente, o que vocês acham? Não tenho rede de apoio, não tenho quem deixar meu filho, acho que eu vou pedir pro meu marido ficar com meu filho em casa e eu vou sozinha pra maternidade. Eu falei, cara, não faz isso. Não faz isso, porque você não sabe o que pode acontecer, né? Tomara que não aconteça nada, né? É o que a gente espera, mas assim, eu não aconselho, porque se acontecer alguma coisa, você vai estar sozinha, sabe? Então, assim, meu, sei lá, contrata uma babá ou contrata uma enfermeira pra ir com você, mas assim, uma babá pra ficar com seu filho, não sei. Mas não vá sozinha, porque, assim, é complicado, né? A gente espera que dê tudo certo, mas a gente não sabe, né? O parto é um evento, assim, que não tem como prever como vai ser. Mesmo que você marque a cesárea, né? Eu sou a prova disso. Marquei a cesárea e assim, foi completamente diferente da cesárea da Aurora, né? Então, graças a Deus, minha filha tá bem, eu tô bem, né? Mas foi um perrengue. E espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Comenta aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários como é que foi seu parto? Foi tranquilo? Você ficou traumatizada? Aconteceu alguma coisa, né, que te desestabilizou? Ou correu tudo bem? Comenta aqui como é que foi. É... Curte o vídeo, compartilha com outras gravidinhas, outras mães que passaram por isso ou não passaram. Até... Gente, é informação, né? Informação. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.